Olá, Caio Graco do IELTS Comentado aqui, tudo bem? Bom, neste vídeo nós estaremos falando sobre algo que muitas vezes é ignorado. Eu posso te dizer que até mesmo posso ousar, diga de passagem, que na maior parte das vezes é ignorado pelas pessoas quando elas estão realizando seu desenvolvimento para o Task 1 do exame IELTS Writing. O Task 1 nada mais é do que a primeira redação de 20 minutos que você tem que produzir para o Subtest IELTS Writing. E neste vídeo estaremos mais especificamente falando sobre o exame IELTS General Training, que no caso do Task 1, de fato tem uma diferença muito grande entre o Academic e o General Training. No caso do General Training, o Task 1, você tem que produzir uma carta para uma determinada pessoa ou instituição. E neste processo de desenvolvimento dessa carta, nós temos que ficar muito atentos a uma coisa: o tom. O tom dessa carta. E o que é o tom? Nós falaremos exatamente sobre isso neste vídeo. Então, o tom, na prática, nada mais é do que o nível de formalidade que você está expressando em sua escrita ao escrever a carta. Agora, o que seria o nível de formalidade? Bom, várias coisas definem o que é uma escrita formal e informal, mas num contexto como o IELTS, o que define uma escrita como sendo formal deve, em sua mente, ser o seguinte: uma escrita formal é uma escrita que não utiliza de contrações nela. E uma escrita informal é uma escrita que utiliza de contrações nela. Como, por exemplo, você tem o are not se tornando aren't. Você tem o cannot se tornando can't. Você tem o I am se tornando I'm. He is his. Essas são todas contrações utilizadas com muita frequência no dia a dia em inglês. E quando nós estamos produzindo um Task 1 General Training, nós temos que realmente estarmos atentos para o destino que esta carta, no contexto fictício do exame, terá. Por quê? É ele que define o tom que você terá que utilizar. E se o destino dessa carta for alguém que, no contexto fictício dela, for alguém familiar para você, um amigo ou um familiar, você naturalmente tem que ter um tom mais informal. E se esta carta tem como destino uma instituição, ou o seu chefe, ou um colega de trabalho, ou alguém que talvez você conheça, mas não é alguém que você sabe que na vida real é um amigo seu, é alguém realmente próximo e que você tem intimidade, você tem que produzir uma carta com um tom mais formal. E trazendo ao que nós havíamos falado antes, uma carta informal usa contrações. Uma carta formal não utiliza delas. Muitas pessoas pensam que, bom, considerando que eu tenho que fazer um tom mais informal quando estou desenvolvendo uma carta para um amigo ou familiar no contexto hipotético do exame, pode ser que eu também possa utilizar gírias na minha produção, correto? Não. Muito pelo contrário. Mesmo num contexto informal, num IELTS você nunca utiliza de gírias. Portanto, mantenha-se em mente. O que é informal no IELTS Writing nada mais é do que a utilização de contração. E o que é formal é o óbvio em conjunto com a não utilização de contração. Caso você tenha, e isso é um ponto muito importante que muitas vezes a gente pensa que, bom, podemos escrever informalmente, mas se eu escrever se eu escrever formalmente para um amigo ou familiar no contexto hipotético do exame, o que vai acontecer? Bom, o que acontece é que você perde ponto. Se você desrespeitar o tom, você perde ponto. Se você fazer uma produção que é para ser enviada, em teoria, para alguém que você conhece, amigo ou familiar, e essa produção não estiver com contração sendo utilizada, você de fato perde ponto. E se você tem uma carta com destino, sendo alguém que você não tem intimidade com, e esta carta utiliza de contração, você também realmente perde ponto. Portanto,
muita atenção neste aspecto que se chama tom e que definitivamente é muito, muito visto pelo examinador no momento da correção do seu exame, mais especificamente o Writing Task 1 no General Training, tudo bem? Então, abraços, já dê aquele like, por favor, é muito importante para o canal e até o nosso próximo vídeo. Goodbye!